Eu sempre gostei de trabalhar como babá. Não é o emprego mais fácil do mundo, mas sempre me dei bem com crianças e gosto da ideia de ajudar famílias enquanto ganho um dinheiro extra. Quando a família Menezes me chamou para cuidar dos gêmeos Henrique e Sofia durante as férias de verão em Florianópolis, eu aceitei na hora. A casa era incrível, daquelas de revista. Ficava de frente para o mar, com grandes janelas de vidro e um quintal enorme. Desde que cheguei, os pais das crianças foram bem claros sobre uma coisa. Um dos quartos da casa, um cômodo pintado de vermelho no final do corredor, estava trancado. Não é seguro para as crianças, disseram, sem entrar em detalhes. Achei estranho, mas não questionei. Os primeiros dias foram tranquilos. Henrique e Sofia eram crianças alegres, cheias de energia. Durante o dia, brincávamos na praia e à noite eu os colocava para dormir. Mas mesmo sem nunca ter visto o tal quarto vermelho por dentro, sentia um incômodo sempre que passava por ele. Era como se aquela porta tivesse uma presença, uma energia que não combinava com o resto da casa. Então, numa noite quente, tudo mudou. Aquela noite começou como qualquer outra. Depois do jantar, as crianças me convenceram a brincar de esconde-esconde antes de dormir. Eu ri e aceitei. A casa era grande, cheia de cantos e corredores perfeitos para a brincadeira. Começamos. Primeiro, eu contei até 20 enquanto os gêmeos corriam para se esconder. Encontrei Sofia atrás do sofá, rindo baixinho, mas Henrique não aparecia. Henrique? Chamei andando pela casa. Nenhuma resposta. Meu peito começou a apertar. Subi as escadas, chequei os quartos, o banheiro, até a área de serviço. Nada. Então ouvi uma risada abafada. Vinha do fim do corredor, do quarto vermelho. Meu sangue gelou. A porta que sempre esteve trancada, agora estava entreaberta. Henrique! Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Eu me aproximei devagar. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pelo corredor. Toquei a porta e a empurrei. E lá estava ele, sentado no chão escuro, olhando fixamente para a parede. Ele não se virou quando entrei. Apenas sussurrou. Ela disse que não gosta de você. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. Meu coração quase parou. O quarto era frio, muito mais do que o resto da casa. O cheiro ali dentro era estranho, algo entre mofo e ferro. Henrique continuava sentado no chão, de costas para mim, olhando para a parede. Minha mente gritava para eu sair dali, mas meu corpo não respondia. Henrique, o que você está fazendo aqui? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele não se virou, só repetiu num tom que não parecia o dele. Ela disse que não gosta de você. Foi aí que eu ouvi. Sussurros. Não vinham de Henrique. Estavam ao redor, por toda parte, como se a sala estivesse cheia de pessoas invisíveis. O ar ficou pesado, sufocante. A porta atrás de mim bateu com tanta força que o barulho me fez estremecer. Tentei girar a maçaneta, mas ela não se movia. Henrique, vamos sair daqui. Tentei puxá-lo pelo braço, mas ele não reagiu. Parecia preso ali, como se algo o segurasse. As vozes ficaram mais altas. Algumas falavam rápido demais para eu entender, mas outras eu entendi perfeitamente. Não era para ela estar aqui. Ela não devia ter entrado. Agora já era. Senti algo encostar no meu ombro. Me virei num impulso, mas não havia nada ali. Ou pelo menos nada que eu pudesse ver. Eu não pensei. Apenas puxei Henrique com toda a minha força, sentindo a resistência dele, como se algo o segurasse. Finalmente, a maçaneta girou. A porta abriu de repente e eu me joguei para fora, arrastando Henrique comigo. No momento em que cruzamos a porta, os sussurros cessaram. O quarto ficou em silêncio absoluto, mas eu sabia, aquilo não tinha acabado. Fechei a porta do quarto vermelho com força, tentando controlar minha respiração. Henrique estava ao meu lado, parado, olhando para frente.
Mas alguma coisa nele não estava certa. Ele não parecia assustado, não parecia aliviado por ter saído dali. Na verdade, ele parecia vazio. Henrique, chamei, segurando seus ombros e o forçando a me olhar. Seus olhos estavam estranhos, não piscavam, não tinham aquela luz de criança. Foi quando Sofia apareceu no corredor. Ela olhou para o irmão e deu um passo para trás. Seus olhos se encheram de lágrimas na mesma hora. Não, ela choramingou. Esse não é o Henrique. Meu sangue gelou. Sofia, do que você está falando? Perguntei tentando soar calma. Ela balançou a cabeça freneticamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não é o Henrique, gritou correndo para trás. Henrique continuava parado. Não disse nada, só me olhava. Eu queria acreditar que era apenas o medo falando, que Sofia estava assustada por causa do que tinha acontecido. Mas lá no fundo, uma parte de mim sabia que ela estava certa. Eu não sabia o que tinha saído daquele quarto comigo. Mas não era o mesmo Henrique que entrou. O resto da noite foi um pesadelo. Sofia se recusava a chegar perto do irmão. Chorava, se escondia atrás de mim, tremendo como se estivesse diante de um estranho. Henrique, por outro lado, não dizia nada. Ficava sentado no sofá, com as mãos no colo, apenas observando. Quando os pais chegaram, corri para contar o que tinha acontecido. O quarto estava aberto, eu ouvi risadas. Henrique estava lá dentro e tinha algo errado. As vozes... A porta fechou sozinha. Eles me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Fernanda, você deve ter se assustado com a brincadeira, a mãe disse, ajeitando o cabelo do filho, como se ele fosse um bebê. Olha para ele. Ele está bem, mas não estava. Henrique não reagiu ao carinho da mãe. Nem se queixou, nem sorriu, nem olhou para ela. Apenas manteve aquela expressão vazia. Sofia, querida, por que está chorando? O pai perguntou. A menina se encolheu, apontou para Henrique e disse, baixinho. Ele não é o Henrique. Os pais suspiraram e trocaram olhares. Foi só um susto, insistiram. Amanhã, tudo volta ao normal. Mas eu sabia que não era tão simples. Mais tarde, depois que todos foram dormir, fiquei acordada por um tempo, pensando no que fazer. Eu não podia simplesmente fingir que nada aconteceu. Foi então que senti um arrepio frio na nuca, o peso de um olhar. Virei a cabeça devagar. Henrique estava parado na porta do quarto, me observando da escuridão. Ele não piscava, não falava, apenas sorria. Mas não era um sorriso de criança. Eu travei. Não conseguia desviar o olhar. Henrique continuava ali, parado na porta, sorrindo de um jeito que não parecia humano. Um sorriso grande demais. Henrique? Murmurei, minha voz saindo quase sem som. Ele não respondeu. De repente, ouvi um clique. A porta do quarto vermelho no fim do corredor se abriu sozinha. Não devagar, não com um rangido assustador de filme. Foi direto, rápido, como se alguém ou algo tivesse destrancado por dentro. O ar ficou pesado, o silêncio insuportável. Henrique virou a cabeça para a porta vermelha, depois voltou a me olhar. E então, sem dizer nada, começou a andar naquela direção. Meu instinto gritou para eu correr, para pegá-lo, para impedir que ele entrasse. Mas meu corpo não se mexia. Eu só conseguia observar enquanto ele desaparecia dentro do quarto. A porta se fechou atrás dele. O silêncio continuou. E então, o pior. A risada. Baixa, arrastada, cheia de algo que não pertencia a esse mundo. Mas não era só Henrique rindo. Havia outra risada. Uma voz feminina. Eu saí da casa naquela mesma noite. Nunca mais voltei. Nunca mais ouvi falar da família Menezes. Mas às vezes, ainda sonho com aquele sorriso e com a voz dentro do quarto vermelho.
Sabe aquelas histórias que parecem mentira? Mas quanto mais você escuta, mais sente que tem algo de errado nelas? Pois é. Eu queria muito que essa história fosse só fruto da minha imaginação. Mas não é. Meu nome é Júlia e há alguns anos aceitei um trabalho como babá de um menino chamado Daniel. Na época, eu precisava do dinheiro e a proposta parecia boa demais para recusar. A casa ficava numa fazenda afastada no interior da Bahia. Um lugar antigo, sabe? Daqueles que já viram muita coisa acontecer. Os pais de Daniel eram gente boa, mas bem desligados. E ele era um menino tranquilo, mas tinha um hábito estranho. Ele sempre falava sozinho. E o pior, ele insistia que tinha um amigo chamado Davi, que morava dentro da parede do quarto dele. No começo, achei que era coisa de criança, imaginação fértil, sabe? Mas tinha algo naquela casa, um silêncio esquisito, uma sensação de que a gente nunca estava realmente sozinho. Mas o que me incomodava mesmo era o tal ritual do copo de leite. Toda noite antes de dormir, Daniel colocava um copo de leite na beirada da parede. Eu achava estranho, mas os pais dele diziam que era só uma fase e que logo ele esquecia isso. Só que ele nunca esquecia, até que uma noite eu decidi testar. Eu estava cansada e achei tudo uma besteira. Então, em vez de deixar o leite ali, eu simplesmente ignorei. Apaguei as luzes e fui dormir. Mal sabia eu que naquela mesma madrugada eu ia me arrepender amargamente dessa decisão. Exatamente às 3 da manhã, eu acordei com um barulho seco vindo do quarto de Daniel. Era como se alguém tivesse dado um soco forte na parede. Meu coração disparou. Eu levantei num pulo e corri para o quarto dele. Assim que abri a porta, vi Daniel sentado na cama, tremendo e pálido. Seus olhos estavam arregalados, fixos na parede ao lado da cama. "Ele está com fome!" Daniel gritou, a voz embargada. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Meu instinto dizia para eu sair dali, mas algo me forçou a olhar para a parede. Eu não queria, mas olhei. A parede parecia inchada, como se estivesse pulsando, respirando. E então, bem no meio dela, apareceu um arranhão fino e comprido, como se algo estivesse tentando sair. Meus pés travaram. Eu senti minha garganta fechar, mas no fundo da minha mente, uma coisa ecoava com força. Eu nunca deveria ter tirado aquele copo de leite. Daniel começou a chorar, se encolhendo contra a cabeceira da cama. "Ele vai sair", ele sussurrou quase sem voz. Foi aí que eu vi. Um dedo saiu da rachadura. Pequeno, fino, como o de uma criança. Eu corri. Eu corri para o meu quarto, fechei a porta e fiquei lá, sentindo meu coração batendo forte no peito. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas não dava. Eu vi aquele dedo sair da parede. Eu senti aquela coisa me olhando. Na manhã seguinte, eu quase larguei tudo e fui embora. Mas aí veio o pior. Quando fui olhar Daniel, ele estava deitado, quieto demais. Mas assim que virei o cobertor, vi algo que me fez recuar um passo. Marcas de arranhão cobriam os braços dele. Arranhões finos, precisos, como se pequenas mãos tivessem se agarrado nele durante a noite. Eu quis contar para os pais dele, mas quando tentei falar, eles riram. "Isso é coisa da imaginação dele. Ele brinca demais antes de dormir", a mãe disse, sem nem olhar direito. Mas Daniel me olhou. E naquele olhar, eu vi algo que me gelou por dentro. Ele sabia que aquilo não era brincadeira, e naquela mesma noite as coisas só pioraram. Depois que os pais foram dormir, sentei na beira da cama de Daniel e segurei a mão dele. "Daniel, me conta a verdade. Quem é o Davi?" Ele hesitou, os olhinhos arregalados. "Ele mora na parede e ele não gosta quando a gente esquece o leite." Engoli em seco. "Mas por quê?" Daniel respirou fundo e sussurrou. "Porque ele não pode sair de lá." Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, a lâmpada piscou. O quarto mergulhou numa escuridão estranha, como se alguma coisa tivesse sugado toda a energia do lugar. E então eu ouvi.
Um sussurro fraco veio de dentro da parede. Não era vento, não era madeira rangendo. Era uma voz de criança. E ela disse apenas uma coisa: me deixa sair. Foi quando a parede começou a se abrir em pequenas rachaduras, como se estivesse cedendo. Naquele momento, eu congelei. Eu sabia que precisava correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não obedecia. Daniel segurou minha mão com força, os olhos arregalados. Ele está vindo. A voz dele era só um sussurro. As rachaduras na parede se alargaram e então eu vi dedos, pequenos, finos, pálidos, se arrastando lentamente pela superfície rachada. Depois veio um braço e então outro. Eu não podia esperar mais. Peguei Daniel nos braços e corri. O corredor parecia mais longo do que o normal. As luzes piscavam. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Quando cheguei na porta da frente, girei a maçaneta com toda a força, mas ela não se mexeu. Foi então que ouvi um riso atrás de mim. Daniel estava de pé no meio do corredor, mas não era meu Daniel. Seus olhos não estavam mais lá. Só havia 2 buracos escuros, profundos, sem fim, e ele sorria. Foi a última coisa que vi antes de tudo apagar. Na manhã seguinte, os pais de Daniel acordaram como se nada tivesse acontecido. O sol brilhava, os pássaros cantavam, mas eu não estava mais lá. Eles encontraram Daniel dormindo na cama, como se nada tivesse acontecido. Mas havia uma coisa diferente no quarto. A parede. Bem no centro dela havia um desenho. Era a imagem de uma mulher com os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso. Minhas mãos estavam espalmadas contra a superfície, como se eu estivesse presa do outro lado. E desde então, toda noite, Daniel deixa um copo de leite na beirada da parede. Para mim. E aí? O que você faria se estivesse no meu lugar? Essa foi uma das histórias mais aterrorizantes que já passaram pelo Diário de Terror. Se você gostou e quer mais relatos assim, já deixa o like e se inscreve no canal, porque, acredite, tem muita coisa que acontece por aí que a gente nunca deveria ignorar. Sempre fui boa com crianças. Desde os 15 anos, fazia bicos de babá para os vizinhos e parentes. Era algo que eu gostava de fazer, além de pagar melhor do que meu trabalho como atendente em uma lanchonete. Mas aos 17 anos, eu queria algo que rendesse mais dinheiro. Foi assim que encontrei um anúncio no Facebook. Precisa-se de babá para um menino de 6 anos, R$ 40 por hora. Era uma oferta absurda. Nenhum trabalho desse tipo pagava tão bem. Achei suspeito, mas precisando do dinheiro, resolvi me candidatar. Os pais de Gabriel responderam rápido. Pareciam gentis e me chamaram para uma entrevista no dia seguinte. A casa deles era grande, em um bairro tranquilo. Um lugar bonito, daqueles que a gente imagina em filmes. A mãe, Vanessa, me recebeu na porta com um sorriso acolhedor. O pai, Eduardo, era mais sério, mas também me tratou bem. Eles me explicaram que precisavam de alguém para cuidar do filho enquanto saíam à noite para compromissos de trabalho. Gabriel é um menino muito especial, Vanessa disse. Ele é muito inteligente, mas tem dificuldades para se conectar com outras crianças. Ela não explicou exatamente o que isso significava, e eu também não perguntei. Apenas aceitei o trabalho. Se eu soubesse o que me esperava, teria saído correndo naquele instante. Quando conheci Gabriel, senti um arrepio estranho. Ele era uma criança magra, de olhos escuros e penetrantes, que pareciam enxergar através de mim. Não sorriu, não falou nada, apenas me observou. Ok, talvez ele seja tímido, pensei. No início da noite, tentei puxar conversa enquanto o ajudava no dever de casa. Foi aí que notei algo incomum. Gabriel não fazia exercícios normais de uma criança de 6 anos.
Ele estava resolvendo equações de álgebra, problemas avançados, dignos de um estudante do ensino médio. Gabriel, onde você aprendeu isso? Perguntei, tentando esconder o desconforto. Ele me olhou como se minha pergunta fosse estúpida. Eu aprendi sozinho. Não havia orgulho em sua voz, apenas uma frieza perturbadora. Mais tarde, ele pediu para assistir TV. Dei o controle remoto e fui buscar um lanche. Quando voltei para a sala, meu estômago revirou. Na tela, um vídeo grotesco mostrava um homem sendo assassinado. Um vídeo real. Tomei o controle da mão dele e desliguei a TV. O que é isso, Gabriel? Isso não é coisa para se assistir. Ele apenas me encarou, sem piscar. Ele merecia morrer. Minha pele arrepiou. Aquilo não era normal. Durante o jantar, Gabriel se recusou a comer. Fiquei insistindo até que, sem aviso, ele jogou o prato no chão com força. Os estilhaços do prato quebrado voaram pelo chão da cozinha. Antes que eu pudesse reagir, ele se levantou e correu para o quintal. Gabriel! Corri atrás dele. O quintal era grande, escuro, cercado por árvores altas. Encontrei Gabriel segurando um gato pela cauda. Na outra mão, um canivete prateado refletia a luz fraca da varanda. Ele quer brincar, Gabriel disse rindo. Meu coração disparou. Corri até ele e arranquei o gato de suas mãos. Você ficou louca? Gritei, segurando o animal trêmulo contra o peito. Gabriel apenas sorriu. Foi um sorriso errado. Não era um sorriso de uma criança. Era um sorriso vazio, sem emoção, como se ele estivesse apenas imitando um sorriso humano. Naquela noite, travei a porta do meu quarto. Meu instinto gritava que algo estava muito errado com aquele menino. Acordei no meio da madrugada com um som metálico. A maçaneta do meu quarto estava sendo forçada. Levantei rapidamente, segurando meu celular. Tentei acender a luz, mas não funcionou. A eletricidade havia sido cortada. Meu quarto mergulhou no mais completo breu. E então, senti um movimento no pé da cama. Segurei a respiração. Algo afiado deslizou pelo meu braço. Um corte. O sangue escorreu. Meu corpo reagiu sozinho. Gritei e pulei para trás. A porta do corredor se abriu de repente, jogando uma luz fraca no quarto. Foi quando eu vi. Gabriel estava ali, segurando uma tesoura. Os olhos dele brilhavam na penumbra e ele sorria, um sorriso doentio. Você grita igualzinho a eles, sussurrou. Meu coração quase parou. O que você fez, Gabriel? Ele apenas inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. De repente, largou a tesoura no chão e correu para fora do quarto. Minha mente gritava para eu fugir, mas minhas pernas mal respondiam. Saí do quarto e fui direto para a escada. O corredor estava escuro e o silêncio da casa parecia pior do que qualquer barulho. Mas quando cheguei à cozinha, deslizei e quase caí. O chão estava molhado, molhado de sangue. Não era meu sangue. Com a respiração acelerada, olhei ao redor e então vi algo morto no meio da cozinha. E Gabriel estava ali, descalço, com os pés cobertos de sangue. Ele segurava uma faca. Eu queria ver como era por dentro. Senti o estômago revirar. Você é doente. Minha voz tremia. Gabriel apenas riu. E então avançou. Eu mal tive tempo de pensar. Peguei a cadeira mais próxima e joguei contra ele, correndo para a porta da frente. Destravei a fechadura e saí desesperada para a rua, gritando por ajuda. As luzes da vizinhança começaram a se acender. Algumas janelas se abriram. Um casal de idosos saiu de casa e correu até mim. Chame a polícia! Gritei, chorando. Eles chamaram. Quando as sirenes apareceram no fim da rua, senti um alívio momentâneo. Mas ainda não tinha acabado. Os policiais entraram na casa. Encontrei forças para segui-los, tremendo dos pés à cabeça. E então, lá estava ele, sentado calmamente no sofá, a faca ainda na mão, os pés cobertos de sangue, sorrindo. Dias depois, soube que os pais de Gabriel sabiam de tudo. Eles ocultaram seu histórico violento.
O menino já havia sido expulso de 2 escolas por machucar colegas gravemente, mas, por ser uma criança, nunca recebeu uma punição severa. Agora, ele foi enviado para uma instituição psiquiátrica juvenil. Mas há algo que ainda me atormenta. Ele tem apenas 6 anos e um dia ele será solto. E eu só posso rezar para que quando esse dia chegar, eu nunca mais tenha que olhar nos olhos dele. Quando cheguei aos Estados Unidos, tudo o que eu queria era uma vida melhor para mim e para minha filha, Isabela. Ela tinha 5 anos e eu havia deixado ela no Brasil com minha mãe, prometendo que logo voltaria para buscá-la. Mas logo percebi que as coisas não seriam tão fáceis. Nova York era cruel, o aluguel era absurdo, o custo de vida parecia me devorar e eu me via contando cada centavo. Trabalhei onde consegui, faxina, garçonete, qualquer coisa que pagasse o suficiente para sobreviver. Mas então, uma amiga me indicou uma vaga de babá para um casal rico no Upper East Side, os Lancaster. Eles precisavam de alguém para cuidar do filho de 6 anos, Oliver. A entrevista foi rápida. A mãe, uma mulher loira impecável, parecia ocupada demais para se importar comigo. O pai era ainda mais frio, direto ao ponto. Queriam alguém confiável que pudesse ficar no apartamento enquanto eles trabalhavam até tarde. O salário era bom e a rotina parecia simples. Eu só precisava cuidar de Oliver até ele dormir. Mas desde que entrei naquele apartamento, senti algo estranho. Não sei explicar. Era bonito, enorme, cheio de arte cara, mas vazio, gelado. Não havia fotos de família, não havia marcas de brinquedos espalhados pelo chão. Só um silêncio incômodo, como se a casa inteira segurasse a respiração. E então, conheci Oliver. Ele não era como outras crianças. Era quieto, observador demais para a idade. Olhava para mim de um jeito esquisito, como se já soubesse quem eu era antes mesmo de eu falar. Na primeira noite, enquanto o colocava na cama, ele segurou minha mão e perguntou: "Você também vê ela?" Meu corpo arrepiou na hora. "Quem, querido?" Ele apontou para o armário com uma expressão séria. "A mulher do armário." Eu ri, tentando quebrar o clima, e cobri ele direitinho com o cobertor. Coisa de criança, pensei. Imaginação fértil. Mas quando saí do quarto, meu peito ainda estava apertado. Naquela noite acordei com um barulho. Algo estava arranhando madeira. Meu coração disparou. O som vinha do quarto de Oliver. Levantei devagar, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Mas o barulho continuava, arranhados como unhas raspando contra a madeira. Fui até o quarto e encontrei Oliver sentado na cama, olhos arregalados, apontando para o armário. "Ela está de pé lá dentro, babá." Minha boca secou. Respirei fundo e, sem pensar muito, abri a porta do armário com força. Nada. Só roupas, sapatos e cabides. Mas um cheiro horrível saiu dali. Um fedor de coisa velha, podre, úmida. Fechei rápido, sentindo meu estômago embrulhar. "Tá tudo bem, querido?" falei, tentando soar tranquila. "Foi só um sonho." Mas Oliver não respondeu. Só deitou, ainda me olhando. Voltei para o meu quarto, mas demorei para dormir. Algo naquela casa estava errado. E nas noites seguintes, as coisas pioraram. Comecei a ver sombras se movendo pelos cantos da casa. Sentia um peso no ar, como se estivesse sendo observada o tempo todo. Algumas vezes, quando estava sozinha, ouvia sussurros. Mas o pior de tudo era Oliver. Ele estava mudando. A cada dia ficava mais pálido, mais calado, como se algo estivesse sugando sua energia. Decidi pesquisar sobre o prédio. Talvez fosse minha cabeça pregando peças, talvez tivesse uma explicação racional para tudo aquilo. Mas o que encontrei me fez gelar. Antes dos Lancaster, aquele apartamento pertencia a uma mulher chamada Eleanor Vance, uma babá. Ela morou ali por anos,
até desaparecer sem deixar vestígios. Nenhum corpo foi encontrado. Mas os antigos moradores diziam que ela era estranha, obcecada pelas crianças que cuidava, como se quisesse tomá-las para si. Naquela noite, o cheiro podre voltou. E quando abri os olhos, vi a porta do armário de Oliver entreaberta. Alguém estava lá dentro. Meu corpo congelou. O armário estava entreaberto, uma fresta escura que parecia me observar de volta. O cheiro de podridão se espalhava pelo quarto, pesado, sufocante. Oliver, você abriu o armário? Minha voz saiu quase um sussurro. Ele não respondeu. Só ficou ali, deitado, olhando para o teto. Apertei o interruptor e a luz iluminou o quarto. Fui até o armário, sentindo meu coração martelando no peito. Respirei fundo e abri a porta de uma vez. Nada. Só roupas penduradas e caixas velhas no chão. Mas o cheiro, meu Deus, o cheiro era horrível. Como carne estragada deixada ao sol por dias. Tapei a boca com a mão e fechei a porta com força. Foi quando ouvi um suspiro baixo, atrás de mim. Virei tão rápido que tropecei no tapete e quase caí. O quarto estava vazio. Oliver continuava deitado, imóvel, mas agora ele me olhava. Ela não gosta que mexam nas coisas dela, disse baixinho. Meu sangue gelou. Eu quis perguntar quem era ela, mas minha boca estava seca. Então, fiz a única coisa que consegui. Saí daquele quarto e voltei para o meu. Mas naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada, olhos fixos na porta, ouvindo cada estalo da madeira, cada sombra que parecia dançar nas paredes. E por volta das 3 da manhã, ouvi algo que nunca mais esqueci. Risos, baixos, finos, distorcidos, como se alguém estivesse rindo de mim, dentro do armário. No dia seguinte, eu estava um caco. Não preguei o olho a noite inteira. Me convenci de que precisava sair dali, de que algo naquela casa estava errado, mas eu precisava do dinheiro, precisava daquilo para trazer minha filha. Então, engoli o medo e continuei. Mas Oliver estava pior. Ele mal falava, só ficava sentado no sofá, olhos fixos em algum ponto no nada. Nem tocava nos brinquedos. No final do dia, tentei convencê-lo a comer, mas ele apenas balançou a cabeça. Se eu ficar forte, ela não me leva, murmurou. Quem, Oliver? Ele olhou para mim, hesitante. A babá. Minhas mãos tremeram. Mais tarde, enquanto o colocava na cama, tentei ignorar a sensação de que algo estava nos observando. A noite passou devagar, o apartamento inteiro envolto em um silêncio opressor. Até que, perto das 2 da manhã, ouvi Oliver chorando. Corri para o quarto dele, o coração disparado, e congelei. O armário estava entreaberto. Uma mão pálida e enrugada segurava o tornozelo do menino. Ele chorava baixinho, sem conseguir se mover. Foi instinto. Eu gritei e puxei Oliver da cama com toda a minha força. A porta do armário bateu com violência, estremecendo como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Corri com Oliver nos braços, saí do quarto e bati a porta atrás de mim. Meu coração parecia que ia explodir. Agarrei o telefone e liguei para os Lancaster, mas ninguém atendeu. Então, fiz a única coisa que podia fazer. Esperei amanhecer, sentada no sofá, com Oliver agarrado a mim. Eu sabia que não podia ficar ali mais uma noite, mas o pior ainda estava por vir. Quando os Lancaster chegaram naquela manhã, eu estava sentada no sofá, com Oliver encolhido ao meu lado. Meus olhos ardiam de cansaço e meu corpo tremia, mas eu não me importava. Eu só queria sair dali. Assim que a mãe dele entrou, me levantei de um pulo. Tem algo errado com essa casa, com aquele armário. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela franziu a testa, impaciente. Do que você está falando? Oliver, ele estava sendo puxado. Eu vi uma mão sair do armário. O pai dele bufou, exasperado. Isso já foi longe demais. Você está imaginando coisas.
Se não está confortável aqui, pode ir embora. Senti o sangue ferver. Vocês não entendem. Essa coisa está machucando seu filho. Basta! A mãe de Oliver me cortou. Está demitida. Pegue suas coisas e saia agora. Eu queria gritar, implorar que me ouvissem. Mas olhando para eles, percebi que não adiantaria. Eles nunca acreditariam. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Mas antes de sair, olhei para Oliver. Ele estava parado ao lado da mãe, os olhos grandes, vazios. Eu quis dizer alguma coisa, mas ele falou primeiro, baixinho, quase um sussurro. Agora ela quer você. Um arrepio cortou minha espinha. Saí dali sem olhar para trás. Mas desde aquela noite, eu nunca mais fui a mesma. Às vezes, acordo de madrugada sentindo um cheiro podre no meu quarto. Às vezes, tenho certeza de que vejo minha porta do armário entreaberta, mesmo sabendo que fechei antes de dormir. E nas noites mais silenciosas, quando tudo parece normal, eu ouço aquele riso, baixo, fino, vindo do escuro. Quando eu era criança, nunca tive medo do escuro. Ao contrário da minha irmã mais nova, Júlia, que dormia com um abajur aceso, eu gostava do quarto completamente apagado. Gostava do silêncio da casa à noite, da tranquilidade das sombras projetadas pelas janelas. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Eu tinha apenas 8 anos quando meus pais contrataram um babá chamado Vinícius. Ele tinha 16 anos e estudava na mesma escola onde meus pais haviam estudado anos antes. Isso fez com que confiassem nele imediatamente. Minha mãe o encontrou através de um anúncio no quadro de avisos de uma padaria do bairro. 3 noites. Era só isso. Ele cuidaria de mim e de Júlia enquanto nossos pais viajavam para um casamento no interior. No começo, Vinícius parecia um adolescente normal. Ele brincava comigo, jogava videogame, ria das nossas piadas sem graça. Até parecia gostar de cuidar de Júlia, algo que eu achava estranho, porque meninos da idade dele geralmente não tinham paciência para crianças. Ele parecia sempre um pouco sério demais. Mas, fora isso, nada parecia errado. Mas então veio a segunda noite. Eu acordei no meio da madrugada com um som sutil, quase imperceptível. A maçaneta do meu quarto girando lentamente. Meus olhos se abriram instantaneamente e eu vi Vinícius ali, parado na porta, no escuro. Sou eu. Foi só isso que ele disse. Um sussurro. Meu coração bateu tão forte que doía no peito. Ele deu um passo para dentro, depois outro. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo não respondia. Eu simplesmente fechei os olhos e fingi que estava dormindo. Então senti algo. Minha coberta começou a ser puxada, lentamente, como se ele estivesse testando o quanto podia puxar sem me acordar. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca senti antes. Minha respiração ficou curta, meu corpo travado. Foi quando minha perna se moveu sozinha. Em puro pânico, eu chutei com toda a força. Ouvi um som abafado, como se tivesse acertado o peito dele. Vinícius ficou parado por um segundo, como se estivesse absorvendo o golpe. Depois, virou-se e saiu correndo do quarto, batendo a porta atrás de si. Meu coração martelava contra as costelas. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Não dormi mais naquela noite. Na manhã seguinte, ele agia como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu para mim. Fez piadas com Júlia, brincou como se fôssemos amigos, mas eu sabia. Eu sabia que algo não estava certo. Quando chegou a hora de dormir, eu tranquei minha porta. Não deixei espaço para ele entrar de novo, mas isso não impediu ele de tentar. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi passos no corredor. Primeiro, eles eram lentos. Depois, pararam bem na frente do meu quarto. Silêncio. Então começou. Um arranhão suave na porta. Como se alguém estivesse passando as unhas lentamente na madeira. Meu sangue gelou.
Eu segurei a respiração e me encolhi na cama, abraçando um travesseiro. Os arranhões continuaram, por longos, intermináveis minutos. E então, silêncio. Mas eu sabia que ele ainda estava ali. Decidi que não ficaria no meu quarto. Peguei meu cobertor e me arrastei até a porta, destrancando-a com cuidado. Dei um passo no corredor escuro. O quarto de Júlia estava entreaberto. Aquilo me arrepiou. Minha irmã nunca dormia com a porta aberta. Empurrei a porta devagar e vi. Vinícius estava ao lado da cama dela, segurando uma faca. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Ele estava olhando para ela, parado. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Larga isso! Sai daqui! Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Vinícius se virou surpreso. Ele não esperava ser pego. Havia algo estranho nos olhos dele, um brilho sombrio, como se ele estivesse tentando pensar rápido. Então, como se nada tivesse acontecido, ele enfiou a faca no bolso e forçou um sorriso. Eu só estava vendo se ela estava coberta direito. A mentira saiu com tanta naturalidade que por um segundo quase me convenceu. Mas eu sabia a verdade. Antes que eu pudesse reagir, ele saiu do quarto rapidamente e trancou a porta por fora. O desespero tomou conta de mim. Corri até a porta e bati nela, tentando abrir. Júlia, acorda! Ela começou a chorar. Fiquei ali, batendo, chorando, gritando, até que, depois de alguns minutos, a porta se abriu. Vinícius estava lá, sorrindo, um sorriso vazio. Se você contar, ninguém vai acreditar em você. E então ele simplesmente saiu, indo para a sala como se nada tivesse acontecido. Eu passei o resto da noite sentada no chão, abraçando minha irmã, sem coragem de sair do quarto. Quando amanheceu, nossos pais voltaram. Eu queria contar tudo, queria gritar, implorar para que eles entendessem. Mas aí eu vi. Vi minha mãe entregando um envelope com dinheiro para Vinícius. Vi ele pegando o dinheiro, sorrindo, olhando diretamente para mim antes de sair pela porta. Eu não disse nada. Não naquela manhã. Não nos dias seguintes. Carreguei isso comigo. Por anos. E o pior de tudo, nunca soube o que aconteceu com Vinícius depois daquela noite. Nunca soube se ele continuou cuidando de outras crianças. Ser babá nunca foi algo que me assustou. Eu já cuidava dos filhos dos vizinhos desde os 15 anos. Então, quando Patrícia me ofereceu o trabalho de babá fixa para seus 3 filhos, aceitei sem pensar 2 vezes. Era um trabalho simples. Chegava por volta das 18 horas, preparava o jantar, ajudava com o dever de casa e os colocava para dormir. Depois disso, ficava livre até Patrícia voltar do plantão noturno, geralmente perto da meia-noite. Os 3 meninos, Gustavo, Mateus e Rafael, eram tranquilos. Mateus, o do meio, sempre foi o mais imaginativo. Ele adorava contar histórias sobre monstros, alienígenas e fantasmas. No começo, eu achava engraçado. Mas naquela noite, tudo mudou. A casa era antiga, com um piso de madeira que rangia em alguns pontos e portas que sempre pareciam emperrar um pouco antes de se abrir completamente. O bairro era silencioso à noite. Então, qualquer som estranho parecia ainda mais alto. Naquela noite, como de costume, coloquei Gustavo para dormir primeiro. Ele era o mais novo e sempre adormecia rapidamente. Rafael e Mateus ficaram na sala comigo, jogando videogame. Tudo parecia normal. Até que, do nada, Mateus interrompeu o jogo e olhou para mim com os olhos arregalados. Camila, tem um monstro no meu armário. Eu ri. Mateus, a gente já falou sobre isso, lembra? Não existem monstros no armário. Mas ele continuou me olhando, sem sorrir. Tem. Eu ouvi ele mexendo lá dentro. Eu suspirei, deixando o controle do videogame de lado. Não era a primeira vez que ele dizia isso. Levantei e fui com ele até o quarto.
Com um gesto exagerado, abri a porta do armário e balancei os braços. Viu? Nada aqui. Agora pode dormir tranquilo. Ele hesitou, mas assentiu devagar. Saí do quarto e voltei para a sala, retomando o jogo com Rafael. 5 minutos depois, Mateus gritou. Não foi um grito de brincadeira, foi um grito de puro terror. Corri para o quarto dele e o encontrei encolhido na cama, os olhos cheios de lágrimas. Ele se mexeu de novo, sussurrou tremendo. Dessa vez, um calafrio percorreu minha espinha. Eu queria acreditar que era só a imaginação dele, mas havia algo na maneira como ele falava que me deixou desconfortável. Respirei fundo, tentando não demonstrar medo. Mateus, eu vou abrir o armário de novo, tá bom? Você vai ver que não tem nada. Eu me aproximei da porta do armário e naquele instante ouvi um som. Um ruído baixo, uma respiração contida. Parei no meio do movimento. Meu coração começou a bater forte. A madeira do assoalho estalou dentro do armário. O quarto estava frio, mas um suor gelado escorreu pela minha nuca. Mateus se agarrou ao meu braço, o rosto pálido. Eu falei para você. Minha mente se dividia entre duas opções: abrir aquela porta de uma vez ou sair correndo dali. Escolhi a terceira opção. Peguei Mateus no colo e corri para o quarto de Gustavo. Tranquei a porta e encostei uma cômoda contra ela. Rafael veio logo atrás, com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Fiquem quietos, sussurrei. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular e ligava para Patrícia. Ela atendeu no primeiro toque. Camila? Patrícia? Tem alguém na casa? Mateus ouviu barulhos no armário e... eu também ouvi. O outro lado da linha ficou em silêncio. Por um momento, só ouvi sua respiração. E então, num tom de puro pavor, ela disse: saia daí agora. Pode ser ele. Meu estômago revirou. Eu sabia de quem ela estava falando. O ex-namorado de Patrícia, um homem agressivo que ela bloqueou em todas as redes sociais há algumas semanas. Ele não aceitava o término e já havia ameaçado aparecer. Camila, pegue as crianças e corra, agora. Olhei para os 3 meninos. Mateus estava tremendo. Rafael apertava os punhos. Gustavo dormia, alheio a tudo. Eu não podia esperar. Peguei Gustavo nos braços e segurei as mãos dos outros 2. Respirei fundo. O único jeito de sair da casa era pelo corredor. Mas para chegar lá, eu teria que passar pelo quarto de Mateus. Coloquei a mão na maçaneta e destranquei a porta devagar. Silêncio. Pisquei algumas vezes para me acostumar com a escuridão. O corredor estava vazio. Dei o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro. Quando passamos pelo quarto de Mateus, um som me fez parar. O som de um pé raspando contra a madeira. Estava lá dentro. Engoli em seco e continuei andando, obrigando meus pés a não tremerem. Descemos as escadas em silêncio. E então, ao chegarmos ao térreo, vi algo que me fez congelar. A porta da frente estava aberta. Alguém havia saído. Não pensei 2 vezes. Peguei as crianças e corri. Corri como nunca na minha vida. Fui direto para a casa da vizinha e bati na porta com força. Chame a polícia. Minutos depois, as viaturas chegaram. Os policiais entraram na casa, revistaram cada cômodo. Não havia ninguém lá. Mas então um dos oficiais chamou os outros. No quarto de Mateus, dentro do armário, havia um buraco. O buraco levava a um pequeno sótão. E no sótão, eles encontraram restos de comida, garrafas de água e uma corda. Alguém esteve ali, por dias. Patrícia não teve dúvidas. Era o ex-namorado dela. Mas ele já tinha ido embora. Ela nunca mais voltou para aquela casa. Mudou-se com os filhos para a casa da mãe. E eu... bom... eu nunca mais trabalhei como babá. Porque agora eu sei que o verdadeiro terror não está nos monstros das histórias das crianças. Está nos cantos escuros da casa, no som de um assoalho rangendo no meio da noite, na certeza de que alguém está te observando e você nem percebe.